Boa noite a todos. Vamos iniciar esta sessão ordinária rezando a oração do Pai Nosso, pedindo a Deus que nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Declarando aberta esta sessão ordinária, informo que estamos transmitindo essa reunião ao vivo pelo site da Câmara Municipal de Cruz Machado e pelo nosso canal no YouTube. Continuando, peço a todos os presentes que desliguem seus aparelhos celulares. Comunico a ausência da vereadora Terezinha Maria Coxila Golenha, mediante justificativa. Iniciando o expediente, peço à secretária que realize a ata da última sessão ordinária deste Poder Legislativo. Ata da 30ª sessão ordinária do segundo período legislativo do ano de 2025, da legislatura 2025-2028, da Câmara Municipal de Cruz Machado, realizada no dia 22 de setembro de 2025. Ata da reunião ordinária realizada no dia 22 de setembro de 2025, correspondente à 30ª sessão ordinária de 2025, na Sala das Sessões da Câmara Municipal, cita Avenida Presidente Getúlio Vargas, nesta cidade de Cruz Machado, comarca de União da Vitória, Estado do Paraná, conforme disposto na Resolução 2 de 2019, publicada em 18 de dezembro de 2019. A gravação em áudio e vídeo desta sessão encontra-se em meio digital e no site deste Poder Legislativo. Sob a presidência do vereador Zeno Kaziuk e secretariado pelas vereadoras Noeli Maria Paz e Terezinha Maria Cotila Golênia, às 19 horas, verificou-se a presença de todos os senhores vereadores e o senhor presidente declarou aberta a sessão ordinária e solicitou à primeira secretária que efetuasse a leitura da ata da última sessão ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade. Quanto ao expediente, adentrou para a leitura os ofícios do Executivo Municipal, de números 556 de 2025, 557 de 2025, e, posteriormente, as respostas das indicações de número 50 de 2025, 51 de 2025, e as proposições encaminhadas pelos senhores vereadores e vereadoras ao Poder Executivo. Em seguida, adentrou o edital de convocação número 4 de 2025, da audiência pública para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do município de Cruz Machado, referente ao segundo quadrimestre de 2025, a ser realizado no dia 29 de setembro, às 17h30. Indicação de número 60 de 2025, de autoria do vereador Kennedy Drummond de Alvarenga. Após ser realizada a leitura, a propositura, o senhor presidente autorizou o vereador Kennedy a justificar seu pedido em tribuna. Indicação de número 61 de 2025, de autoria da vereadora Terezinha Maria Cotila Golênia. Após a leitura da propositura, o senhor presidente autorizou a vereadora Terezinha a fazer uso da tribuna a fim de justificar seu pedido. Não constando mais documentos no expediente, passou-se para a ordem do dia, a qual iniciou com o projeto de lei ordinária número 1964 de 2025, do Executivo, cuja súmula autoriza o chefe do Poder Executivo a criar, alternar, ampliar, extinguir e colocar em extinção cargos e funções gratificadas do âmbito do Poder Executivo na Lei Municipal número 1472 de 2014. Em terceira discussão, realizou-se a leitura do parecer das comissões competentes do Poder Legislativo e emenda proposta, e, na sequência, o projeto e emenda adentraram em discussão, sem manifestações entre os senhores vereadores e, posteriormente, encaminhado
pelo senhor presidente para votação, primeiramente a emenda e posteriormente o projeto, o qual foram aprovados por unanimidade. Na sequência, adentrou o projeto de lei ordinária número 1965 de 2025, do Executivo, cuja súmula dispõe sobre a desafetação de áreas públicas destinadas à implantação de empreendimento habitacional e da outras providências. O projeto adentrou em terceira discussão para a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, lida a redação do parecer e aberto para discussões, sem manifestações. A propositura foi à votação, sendo aprovada por unanimidade. Dando continuidade, o senhor presidente declarou a palavra livre aos edis, da qual fizeram os senhores vereadores e vereadoras Antônio Chibernic Filho, Joacir Ivacenco, Kennedy Drummond de Alvarenga, Noeli Maria Paza, Osmar Antonich, Osni Jandir Milman, Terezinha Maria Cotila Golênia, Zeno Firmino da Luz e, por último, o presidente Zeno Kaziuk. E como nada mais havia a fazer ou tratar, o presidente declarou encerrada a sessão e determinou que fosse lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo senhor presidente, por mim, secretária, demais membros da mesa diretiva e por todos os senhores vereadores presentes. Não chegada à mesa nenhum tipo de impugnação, considera-se a ata aprovada. Indicação de número 61 de 2025, de autoria do vereador Zeno Firmino da Luz. Peço à secretária que realize a leitura. Cruz Machado, 22 de setembro de 2025, indicação número 61 de 2025. Senhor presidente, o vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência solicitar para que o município faça a divulgação em meios públicos, em especial em todos os órgãos públicos do setor da saúde e Hospital Municipal Santa Terezinha, com placas de orientação, referente ao contido no Código Penal, artigo que dispõe sobre o crime de humilhar e constranger pacientes, contendo ainda a seguinte informação. Atenção, funcionário. Atender o paciente com respeito e educação é o mínimo do seu dever. Afinal, a população é quem paga o seu salário e você, funcionário, é um servidor público. Juntamente ao exposto, deve-se conter os canais de denúncia da Ouvidoria Municipal e o site desta Casa de Leis, quer seja www.câmaracruzmachado.pr.gov.br, clicar no ícone Fale com o vereador, possibilitando e informando os munícipes que as denúncias podem ser realizadas. No mais, requer-se o envio a este Poder Legislativo das fotos das placas informativas após a sua instalação nos departamentos municipais pertinentes, a fim de fiscalização por esta Casa de Leis. Justificativa. A solicitação aqui apresentada se baseia principalmente num pedido de nossos munícipes, os quais recorrem a este vereador relatando situações que, segundo ele, vêm a ocorrer em alguns departamentos desta municipalidade. Assim, é imprescindível a divulgação dos canais oficiais para que aqueles que se sentirem ofendidos ou sofrerem humilhações e ofensas graves possam realizar as devidas alegações nos meios apropriados para fins de averiguações. Ademais, é sabido que existem placas orientando que praticar atos contra funcionário público é crime, e o que se pede é que, ao lado dessas, também se divulgue o exposto acima. Outro sim, a importância da divulgação ocorre no fato de proteger nossos munícipes contra o constrangimento e ainda lembrar sobre a finalidade do serviço público, servir a população pagadora dos impostos. Certo de vossa valiosa atenção, desde já aguardo as fotos das placas, quando instaladas, para estar passando à nossa população, quando questionado. Atenciosamente, Zeno Firmino da Luz. Vereador. Peço ao vereador Zeno que justifique seu pedido em tribuna. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, população de casa que se faz presente. Boa noite, excelência do prefeito municipal, senhor Carlão, que se faz presente, seus secretários, assessor, a população que estão aqui acompanhando e também aos nossos munícipes, aos nossos amigos munícipes de Cruz Machado que estão em casa nos acompanhando.
Relatando, em relação à minha indicação, aproveitando que o prefeito está aqui, e até já foi um fato que a gente conversou, se não me falha a memória, foi antes das eleições, um dia a gente trocando ideias com o prefeito, em relação a esses detalhes que existem, quando nós, e quando eu falo nós, é a população em geral, chegamos a um local público, principalmente no setor da saúde, e aonde, infelizmente, algumas, não todas, 99,9% das pessoas nos tratam muito bem. E nós temos que parabenizar todos esses servidores. Mas sempre tem aquela pessoa que usa do código, do artigo 331 do Código Penal, que, por ser funcionário servidor público, ele pode, de repente, responder de uma forma mais ríspida, sendo que o munícipe vai avaliar ali e vai olhar a plaquinha na parede lá, desacatar funcionário público na função do seu serviço, servindo lá a população, 6 meses a 2 anos de detenção e multa. Então, por isso é que eu fiz essa indicação, quero que o pessoal de casa me entendam, porque muitas pessoas vieram me cobrar, inclusive a minha esposa, particularmente, o secretário Diego já sabe disso, semana passada, quando nós fomos fui levar a minha filha para fazer uma consulta, e não tinha ficha de pediatra, e aí eu perguntei aonde que eu retirava a ficha, de que forma, onde que era, porque não tinha informação nenhuma naquele local, e ela respondeu bruscamente para minha esposa, só que ela não sabia que eu estava na porta, ouvindo. Ela respondeu, não sei, vai perguntar para o Diego, pergunta a informação para ele. Foi dessa forma que ela respondeu, e isso que ela respondeu à esposa do vereador. Imagina as senhoras e senhores que vêm lá do interior, dentro da humildade, e que chegam lá e, de repente, por medo de perguntar uma informação a mais, quando eles ouvem isso do servidor, eles viram as costas e vão embora sem medo, com medo de um atendimento um pouco mais bruto. Então, nós precisamos que fique bem esclarecido lá na parede, lá aonde é crime, e é crime sim, nós, munícipes, chegar lá e desacatar qualquer funcionário público no exercício da função é crime, mas também que fique bem claro que é crime também quando um munícipe, quando um paciente, usuário do SUS, é maltratado na hora do atendimento. Então tem que ter lá esse canal de informação, então peço encarecidamente ao secretário de saúde, ao prefeito que se faz presente aqui, para que avaliem o quanto mais rápido e coloquem do lado daquela placa lá onde está a indicação de que desacatar funcionário público no exercício da sua função é crime, coloque do ladinho lá também. Maltratar pacientes, usuários do SUS, também é crime. E com os canais de denúncia, onde houver a denúncia na corregedoria, na ouvidoria, e pode também ser feita a denúncia através dos canais da Câmara de Vereadores, onde tem acesso a todos os vereadores, são 11 vereadores. E nós somos os fiscalizadores, nós somos fiscal. Independente se nós somos servidor público, aqui nós temos 2 vereadores que são servidores públicos, mas o papel deles como vereador e eleito pela população também é fiscalizar, também é fazer o trabalho de fiscalização. Então, se nós não formos atrás e deixarmos as pessoas ser humilhadas por uma pessoa, e essa pessoa pode muito bem destruir todo o sistema de saúde, porque aí vem as pessoas e falam, eu fui mal atendido no centro de saúde. Mas por quem? Por quem que ele foi mal atendido? Não foram todos aqueles funcionários que maltrataram a pessoa. Apenas um, por problemas pessoais, por problemas em casa, familiares, acabam descarregando no paciente. E nós temos que ter certeza de uma coisa, o paciente só procura um hospital, só procura um centro de saúde quando ele está com problema de saúde. Então, se ele já está com problema, por que nós carregarmos ele com outro problema? Então, é a forma que eu peço aqui encarecidamente ao secretário de saúde, para que coloque lá esse aqui, e o mais rápido possível. Nós queremos que seja encaminhado aqui para a Câmara de Vereador, quando tiver todas as plaquinhas já colocadas nesses locais, para que a gente possa acompanhar e deixar lá uma forma da população reclamar e entrar em contato com os vereadores, ou então com a ouvidoria. Então, deixo aqui meu esclarecimento. Mais uma vez, não são todos funcionários. A maioria dos funcionários são maravilhosos, mas sempre tem um que está no meio para estragar a situação e depois sobra para todo mundo. Então, antes que aconteça mais problemas, a gente está aqui para fiscalizar e para cobrar, porque esse é o meu papel de vereador e eu fui eleito para isso. Obrigado, senhor presidente. Indicação de número 63 de 2025, de autoria dos vereadores Edivino César Nunes Moreira, Noeli Maria Paza e Zeno Firmino da Luz. Peço à secretária que realize a leitura.
Senhor Presidente, os vereadores que subscrevem a presente, no uso de suas atribuições legais, vêm respeitosamente indicar a Vossa Excelência a necessidade de realizar manutenções e melhorias para a Escola Municipal Prefeito Boleslau Sobota, visando atender às solicitações dos próprios alunos, bem como algumas das reivindicações, visa proporcionar melhores condições de estudo, segurança e conforto na locomoção até a instituição, conforme segue abaixo, a construção de uma sala de informática e ampliação da atual biblioteca, recuperação de trechos da estrada da linha Paredão e linha Poço Preto, charqueada, tal qual as soluções que o Executivo apontar para solucionar o problema do trecho em que houve desmoronamento na estrada da Torre, verificar as condições dos ônibus que fazem o transporte escolar, tal qual se consta em contrato, como é que é a questão caso esses ônibus estraguem, a substituição imediata por outro. Justificativa. A presente indicação foi elaborada após a visita dos alunos da Escola Prefeito Boleslau Sobota à Câmara Municipal de Cruz Machado. Visitas essas que acontecem com frequência nas dependências do Legislativo, onde eles têm por oportunidade de conhecer o espaço, aprender um pouco mais sobre as funções do Poder Legislativo, além de apresentar suas reivindicações. Além disso, nota-se que a maioria das indicações são de simples resolução, as quais têm por objetivo garantir melhores condições de estudo, segurança e bem-estar dos alunos. Atualmente, a falta de manutenção em alguns trechos das estradas de acesso à instituição, bem como a ausência de melhorias estruturais no ambiente escolar, tem causado dificuldades tanto para os estudantes quanto para o transporte escolar. Diante do exposto, trata-se de um investimento direto na qualidade da educação e na valorização do espaço escolar, atendendo não apenas os alunos, mas também a toda a comunidade que utiliza a escola. Inclusive, vale ressaltar que são soluções formuladas pelos alunos do terceiro ano A e B, os quais, em visitação nesta Casa Legislativa, apresentaram os referidos pedidos. Contando com o apoio dos nobres pares e entendimento do Executivo Municipal, antecipadamente agradeço. Edivino César Nunes Moreira, Noeli Maria Paza, Zeno Firmino da Luz. Peço à vereadora Noeli que justifique seu pedido em tribuna. Boa noite a todos. Quero cumprimentar todos vocês que nos assistem hoje aqui, que nos acompanham. Aproveitar que o prefeito está aqui hoje para falar diretamente com ele. Cumprimentar os nobres vereadores, colegas. Essa indicação, eu achei um trabalho muito bacana do pessoal das escolas, quando eles trazem os alunos aqui, e eles mesmos, né, até brincamos um dia que temos a Câmara Itinerante na comunidade, mas agora vamos fazer a Câmara Itinerante nas escolas. É muito gratificante ver as crianças participar, e é muito gratificante ver eles reivindicar, né, aprender a ter opinião, a serem críticos, a darem a opinião deles, a fazerem perguntas para nós vereadores. E, no momento que foi feito, assim como foi feita a indicação da Escola Bronislau, agora nós fizemos também as indicações do que os alunos da Escola Boleslau reivindicaram. Então, dos pedidos deles, que diz que a Prefeitura já deu andamento na compra de computadores para eles, mas que eles não têm ainda a construção de uma sala. Então, eles solicitaram a construção de uma sala de informática e uma ampliação na biblioteca. Até comentamos que, se nós soubéssemos disso antes da nossa emenda impositiva, com certeza alguma emenda impositiva de algum vereador podia ser destinado para isso, né? Também questionaram sobre a recuperação de alguns trechos da escola da linha Paredão e Poço Preto, que eu acredito que é um trecho que já está sendo feito, né? E da charqueada. E também que nos dias que... Isso, quando eles levantaram, foi uma questão que eu acho que já faz parte, mas que não custa a gente estar passando para vocês ver, que quando quebra um ônibus, que a empresa tenha que ter um ônibus para substituir. Acredito que isso já existe, e só não sei em que tempo hábil é isso. Ouvindo eles, tem um ônibus ali que tem dado bastante problema. Então, vale a pena, né, o Luiz dar uma olhadinha, ver se realmente está acontecendo isso, em que frequência está acontecendo isso, porque é normal estragar, às vezes, um carro e, né, em algum momento atrasar. Mas, se isso tem sido frequente, é bom dar uma olhadinha.
e nós, como vereadores, é bom estar repassando isso para o Executivo, né, para estar dando uma satisfação para o pessoal da escola. Também a primeira coisa que eles levantaram foi para eles poderem usar a quadra, que já está pronta, já está concluída. Eu acredito que é só questão da placa mesmo, né, como já foi falado esses dias, para poder estar inaugurando e usando, que eles estão bem ansiosos, né, para estar usando lá. Mas quero agradecer às diretoras do Colégio Boleslau, às professoras que estiveram aqui, e parabenizar por esse projeto, por trazer eles até a Câmara, por fazer com que eles tenham a participação na política desde pequeno, que eles sejam críticos, que eles, né, tenham as suas ideias e tenham as suas posições. Seria isso. Obrigado. Continuando, não constando mais documento no expediente, passamos para a ordem do dia, com a leitura do requerimento de número 20 de 2025, da autoria do vereador Kenneth Drummond de Alvarenga. Solicito à secretária que faça a leitura. Requerimento número 20 de 2025. Senhor presidente, o vereador infracinado, no uso de suas atribuições legais, requer a Vossa Excelência, após ouvido o plenário, encaminhar o presente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que envie a esta Casa de Leis esclarecimentos acerca da situação da regularização dos terrenos públicos localizados na área central do nosso município. Em especial, solicita-se informações quanto aos terrenos atualmente utilizados como garagens particulares e outros tipos de ocupação do espaço público por empresas privadas. Justificativa. Este requerimento tem como finalidade buscar informações claras e atualizadas sobre a situação dos terrenos públicos centrais, tendo em vista que tais espaços poderiam ser melhor aproveitados por meio de políticas públicas que atendam a toda a comunidade. A título de exemplo, esses terrenos poderiam ser destinados à criação de novas vagas de estacionamento, à realização de feiras de produtores locais, à valorização do artesanato e a outras atividades que estimulem a economia local, a cultura e o bem-estar da população. Assim, ao requerer tais informações, objetiva-se construir para um debate mais amplo e responsável sobre o uso adequado dos espaços públicos do nosso município em benefício de todos os cidadãos, sendo que se apresenta para um momento, reitero os protestos de elevada estima e consideração, aguardando a resposta ao requerimento. Sala das Sessões, em 29 de setembro de 2025, Kenneth Drummond de Alvarenga, vereador. Vereador Kennedy está autorizado a justificar seu pedido em tribuna. Primeiramente, uma boa noite a todos. Obrigado a todos que estão aqui na sessão hoje, a você que nos assiste, colegas vereadores. Não é nada de demais esse requerimento. Já tive em conversa com o Poder Executivo, mas a gente tem que trazer para a tribuna, tem que divulgar, que até parabenizo, Carlão, pelos quase 800, 900 mil reais em projeto que estavam lá previstos, né? A gente tem sempre esse desafio. E, pessoal, esse terreno, a gente sabe que aqui no Corujão, né, para o pessoal da agricultura, né, fazer as feiras, enfim, falta um estímulo, falta estrutura, mas como que o prefeito vai ter uma estrutura ali se as pessoas que fazem o uso não saem de lá? Né? Então, a gente sabe que o terreno público ele não pode ser usado por uma pessoa, a não ser que tenha uma licitação, uma ampla concorrência, se a pessoa ganhe, prove por A mais B, a viabilidade econômica, enfim. O ponto é que estamos sendo todos cobrados sobre as garagens, um pouco saiu, um pouco ficou, sobre o restante ali. Então, acredito que assim que for executado esses serviços ali para a comunidade vai ser melhor. Não é perseguição política, como alguns alegaram, estão me tirando do meu terreno. Para começar, não é terreno do cidadão, o terreno é público. Não é perseguição, não é nada. É só um esclarecimento para que a gente leve a população em que pé que está, se está num processo judicial, se foi pedido, como que foi, enfim, para dar clareza para a população. É só isso, senhor presidente, muito obrigado. Prefeito. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado.
O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação da matéria se mantenham sentados. E os se diz que forem contrário à aprovação, por favor, levante-se. Resultado: o requerimento foi aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de Lei Ordinária, número 1967, de 2025, do Executivo. Peço à secretária que efetue a leitura do projeto e anexos. Ofício número 606, de 2025, Cruz Machado, 22 de setembro de 2025. Assunto: encaminha o projeto de lei número 1967 de 2025, que autoriza concessões de uso de áreas para fins educacionais e de instalações da agroindústria e revoga a lei municipal número 1849 de 2023 e dá outras providências para o trâmite em regime de urgência. Excelentíssimo senhor Zeno Kaziuki, presidente da Câmara de Vereadores de Cruz Machado, Paraná. Senhor presidente e nobres vereadores, encaminha o projeto de lei número 1967 de 2025, que revoga a lei municipal número 1849 de 2023 e autoriza novas cessões de áreas pertencentes ao município de Cruz Machado para compatibilizar o uso do imóvel com os interesses da coletividade. A proposta busca integrar a dimensão educacional com a dimensão industrial, criando um ecossistema que une ensino, pesquisa e agregação de valor aos produtos da agricultura familiar. O projeto prevê a cessão de uma área de 251.084 metros e 26 metros quadrados para o funcionamento e manutenção do Colégio Agrícola. Além disso, uma área de 54.516,36 metros quadrados será destinada via concorrência pública para a instalação de agroindústrias. Essa iniciativa visa gerar empregos, renda e oportunidades, além de fortalecer a agricultura familiar local. A área destinada às agroindústrias fica naturalmente separada da área do Colégio Agrícola, evitando conflitos de uso e assegurando a manutenção integral das atividades educacionais. A proposta busca um equilíbrio entre a preservação do ensino técnico agrícola e o aproveitamento produtivo de uma parte do imóvel municipal que se encontrava ociosa. Outro sim, solicitamos que o projeto 1967 de 2025 seja apreciado em regime de urgência e que seja realizada ao menos uma reunião extraordinária, estando certo do entendimento dos nobres edis, desde já agradeço. Respeitosamente, Carlos Novak, prefeito municipal. Projeto de Lei número 1967 de 2025. Súmula. Autoriza concessões de uso de áreas pertencentes ao município de Cruz Machado para fins educacionais e de instalação de agroindústria e revoga a Lei Municipal número 1849 de 2023 e dá outras providências. Carlos Novak, prefeito de Cruz Machado, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais previstos no artigo 77, terceiro da Lei Orgânica Municipal, propõe ao Legislativo Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder a título precário e gratuito a área correspondente a 251.084,26 metros quadrados, parte integrante do lote rural número 201, constante da matrícula número 9.273, de propriedade do município de Cruz Machado, ao Governo do Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação, com a seguinte finalidade exclusiva. Primeiro, funcionamento, manutenção e expansão da Associação de Pais, Mestres e Funcionários, APMF, do Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola de Cruz Machado, Colégio Agrícola, inscrito no CNPJ sob número 55.509.592/63. Artigo 2º. A concessão prevista no artigo anterior será formalizada por meio de termo de cessão de uso, contendo cláusulas obrigatórias que estabeleçam, primeiro, a finalidade exclusiva da utilização da área, conforme descrito no artigo 2º desta lei. Segundo, a proibição de transferência, cessão ou alteração de uso da área concedida.
sem anuência expressa do município de Cruz Machado. Terceiro, a possibilidade de revogação unilateral da concessão em caso de descumprimento da finalidade ou interesse público superveniente. Quarto, a obrigação dos concessionários em manter as benfeitorias e a conservação da área. Artigo 3º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder, mediante concorrência pública, nos termos do artigo 22º da Lei Municipal número 1.826 de 2023, pró-indústria, de forma conjunta e indivisível, as seguintes áreas, formando uma única concessão. Primeiro, parte do lote rural número 201, constante na matrícula número 9.273, com área de 12.915,74 metros quadrados. Segundo, parte do lote rural número 199, constante da matrícula número 9.272, com área de 41.600,62 metros quadrados. Parágrafo único. A concessão de que trata o presente artigo terá como finalidade específica e exclusiva a instalação de agroindústria, em observância à destinação originária dos imóveis adquiridos pelo município com o propósito de fomentar o agronegócio e promover o desenvolvimento da agricultura local. Desta forma, preserva-se a finalidade pública inicialmente atribuída ao bem, em consonância com a cessão anteriormente efetivada ao Colégio Agrícola, garantindo-se a continuidade da política pública voltada ao fortalecimento da agricultura familiar e ao estímulo de cada cadeia produtiva agropecuária no âmbito municipal. Artigo 4º. As áreas objeto da concessão permanecerão de propriedade plena do município de Cruz Machado, conferindo-se ao concessionário exclusivamente o direito de uso, nos estritos termos da lei. Artigo 5º. Fica integralmente revogada a Lei Municipal 1.849, de 2023, bem como todos os atos normativos dela decorrentes. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de Cruz Machado, em 8 de setembro de 2025, assinado de forma digital por senhor prefeito Carlos Novak. Justificativa. O projeto de lei 1.967 de 2025, que ora encaminhamos a esta Casa Legislativa, tem por finalidade revogar a Lei Municipal 1.849 de 2023 e, ao mesmo tempo, autorizar novas cessões de áreas pertencentes ao município de Cruz Machado, de modo a compatibilizar o uso do imóvel com a realidade atual e com os interesses da coletividade. Atualmente, o Colégio Agrícola ocupa a integralidade do lote rural número 201, com área aproximadamente de 264 mil metros quadrados. Com a revogação da lei anterior e a edição desta nova proposição, o colégio continuará sendo contemplado, passando a contar com área total de 251.084,26 metros quadrados, plenamente suficiente para o desenvolvimento de suas atividades pedagógicas, de ensino técnico, pesquisa aplicada e manutenção de cooperativas escola. A diferença de área corresponde a 12.915,74 metros quadrados do lote 201, que será destinada juntamente com a parte do lote rural número 199, de 41.600,62 metros quadrados. A instalação de agroindústrias, totalizando mais de 54 mil metros quadrados, sendo objeto de concorrência pública nos termos da Lei Municipal 1.826 de 2023, pró-indústria. É importante frisar que a área destinada às agroindústrias encontra-se localizada do outro lado da estrada de acesso, estando, portanto, naturalmente separada da área que permanecerá com o Colégio Agrícola. Assim, evita-se qualquer conflito de uso. Assegura-se a manutenção integral das atividades educacionais e, ao mesmo tempo, viabiliza-se a ocupação racional e estratégica de um imóvel que, até o momento, encontrava-se ocioso. A proposta preserva a finalidade original do imóvel, uma vez que a aquisição municipal sempre teve como objetivo fomentar o agronegócio, formação técnica no campo,
mas a ampliar ao integrar a dimensão educacional com a dimensão industrial, criando um ecossistema que une ensino, pesquisa, agregação de valor aos produtos da agricultura familiar. Os ganhos com a destinação de parte da área para agroindústrias são expressivos. O município já foi procurado por empresas interessadas em disputar a concessão pública e que apresentaram projetos de grande porte, com investimentos previstos na ordem de 20 milhões de reais, já aprovados e custeados com recursos da Itaipu Binacional. Trata-se de um volume de investimentos que Cruz Machado dificilmente poderia aportar com recursos próprios e que, pela via da parceria, chega para potencializar a economia local. A instalação de agroindústrias trará geração de empregos diretos e indiretos, rendas e oportunidades, movimentando o comércio, serviços e a arrecadação municipal. Mais que isso, os produtores rurais locais, especialmente os de base familiar, terão a oportunidade de entregar sua produção a plantas e plantas industriais próximas, com capacidade de beneficiamento, embalagem e comercialização, o que significa agregar valor, reduzir perdas, ampliar mercados e, consequentemente, melhorar a renda no campo. Essa estratégia, além de gerar emprego e renda, dialoga diretamente com a atuação do Colégio Agrícola, que continuará a formar técnicos e profissionais capacitados que poderão atuar nas agroindústrias, cooperativas ou em propriedades rurais. A integração entre ensino e produção fortalece, portanto, a educação quanto à economia, permitindo que os alunos tenham contato com o ambiente produtivo e que os produtores tenham acesso ao conhecimento e tecnologia. Essa sinergia também promove a inovação e ampliação das condições de competitividade da agricultura local. O projeto já prevê cláusulas de proteção de interesse público, como a utilização exclusiva das áreas concedidas para fins autorizados, a proibição de transferências sem anuência do município, a obrigação de conservação e a possibilidade de reversão da área em caso de descumprimento das condições pactuadas. Esses mecanismos asseguram que as áreas continuarão a ser patrimônio público voltado à finalidade de interesse coletivo. Além disso, a concorrência pública garantirá a transparência e a seleção da proposta mais vantajosa para a comunidade, respeitando os princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência. Dessa forma, a proposição e análise materializa um equilíbrio entre preservação do ensino técnico agrícola, que continuará com o espaço adequado e garantido, e aproveitamento produtivo de parte do imóvel municipal que se encontrava sem utilização, abrindo um caminho para um ciclo virtuoso de investimentos, empregos e aumento da renda rural. Não se trata apenas de uma cessão de imóvel, mas de um verdadeiro projeto de desenvolvimento sustentável que une educação, agroindústria, inovação e fortalecimento da agricultura familiar. Assim, diante da relevância estratégica, econômica e social desta iniciativa, solicitamos a apreciação favorável dos nobres vereadores, certos de que a aprovação deste projeto de lei representará um marco importante para o futuro de Cruz Machado e para a consolidação de políticas públicas de desenvolvimento que unem tradição agrícola, inovação tecnológica e geração de oportunidades para toda a população. Atenciosamente, prefeito Carlos Novaca, secretário Rodrigo Antônio de Souza, secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Inovação. Parecer jurídico número 139 de 2025. Assunto: projeto de lei número 1967 de 2025, ementa, autoriza concessões de uso de áreas pertencentes ao município de Cruz Machado para fins educacionais e de instalação de agroindústria. Revoga a lei municipal número 1849 de 2023 e dá outras providências. Primeiro, do relatório. Foi encaminhado a esse departamento jurídico o projeto de lei número 1967 de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal de Cruz Machado, Paraná, para análise de sua legalidade.
A proposição visa autorizar a concessão, a título precário e gratuito, de uma área pública ao Governo do Estado do Paraná para fins educacionais e ainda a concessão de uso de outras 2 áreas mediante concorrência pública para a instalação de agroindústria. É o relatório e passo a opinar. Segundo, da fundamentação. A proposta de concessão de áreas para fins de agroindústria encontra respaldo na legislação e na doutrina. O Decreto de Lei 271 de 1967, com a redação dada pela Lei Federal 11.481 de 2007, institui a concessão de uso de terrenos públicos como um direito real ressolúvel para fins específicos de industrialização ou outras modalidades de interesse social em áreas urbanas. O doutrinador Reli Lopes Meireles conceitua a concessão de direito real de uso como o contrato pelo qual a administração transfere o uso de terreno público a particular para fins específicos de urbanização, industrialização, edificação ou qualquer outra exploração de interesse social. A concessão de uso de bens públicos, em regra, exige processo licitatório. Neste sentido, o artigo 37, 21º da Constituição Federal, sob pena de nulidade, impõe o processo de licitação pública para obras, serviços, compras e alienações. Da mesma forma, a Lei Federal número 14.133 de 2021, Lei das Licitações, se aplica expressamente aos casos de concessão de direito real, de uso e alienação, e o presente projeto de lei, ao prever a concorrência pública para a concessão de uso da área para agroindústria, está em conformidade com o exigido pelas leis. Ademais, a utilização da concessão de direito real de uso é preferível à venda de bens imóveis, conforme o artigo 113 da Lei Orgânica do Município de Cruz Machado. A súmula número 1 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná também orienta a preferência pela utilização da concessão de direito real de uso, visando fomentar a atividade econômica. Essa opção é vantajosa, pois caso o bem não seja utilizado para os fins consignados no contrato, deverá reverter ao patrimônio público. Cumpre ressaltar que a Lei Municipal número 1827 de 2023 já autorizou a concessão de direito real de uso de outros imóveis municipais para a instalação de empresas industriais, reforçando a coerência da política pública de incentivo ao desenvolvimento econômico local por meio de uso racional e planejado do patrimônio imobiliário municipal. Quanto à cessão de uso da área para o Colégio Agrícola, trata-se de um instituto distinto. O já citado Reli Lopes Meireles a define como a transferência gratuita da posse de um bem público de uma entidade ou órgão para outro, a fim de que o cessionário o utilize nas condições estabelecidas no respectivo termo. Esta forma de cessão é aplicável quando há interesse público na utilização privativa do bem por outro ente da administração, como no caso em questão. Ademais, conforme demonstrado pelos autos, o mesmo imóvel objeto de lei número 1849 de 2023, ora revogada pelo presente projeto, já havia sido destinado à finalidade educacional por meio de cessão de uso, porém com delimitação de área distinta daquela agora proposta, evidenciando a necessária adequação técnica jurídica que justifica a revogação da lei anterior e a readequação da destinação do bem público. A iniciativa para este projeto de lei está em consonância com a Constituição Federal, que em seu artigo 30, inciso 1º, prevê a competência do município para legislar sobre assuntos de interesse local. Similarmente, a Lei Orgânica do Município de Cruz Machado, em seu artigo 16, inciso 1º, reforça essa competência. A iniciativa de processos legislativos como este é de competência do prefeito, conforme o artigo 77, inciso 3º da LOM, e o projeto de lei, ao revogar a Lei Municipal número 1849 de 2023, garante a segurança jurídica e a adequação da legislação. Ademais, a Lei Orgânica Municipal, em artigo 25,
Quinto, prevê que a Câmara Municipal é competente para deliberar com a sanção do prefeito sobre todas as matérias de competência do município, incluindo a outorga de direito real e a concessão de uso de bens imóveis. Em relação ao presente projeto de lei, observa-se ainda que o mesmo está em sintonia com o ordenamento jurídico municipal, notadamente com a Lei Municipal número 1826 de 2023, que institui o programa Pró-Indústria e estabeleceu diretrizes para a concessão de direito real de uso de imóveis públicos para fins de industrialização. Inclusive, previu a modalidade de concessão gratuita ou onerosa, com ou sem direito à aquisição, conforme o interesse público e os critérios de geração de empregos e o impacto socioeconômico. A análise do projeto de lei número 1967 de 2025 demonstra que ele atende aos princípios que regem a administração pública, previstos no artigo 37, caput da Constituição Federal de 1988, não apresentando nenhum vício de ordem formal ou material. Terceiro, da conclusão. Diante do exposto, conclui-se que a proposição preenche os requisitos legais e constitucionais, razão pela qual se opina pela regularidade, não havendo óbice ao seu encaminhamento para o Poder Legislativo Municipal. É o parecer, salvo o melhor juízo, Cruz Machado, 25 de setembro de 2025, e Nayara Pisaia Popovich, OAB da Procuradora Municipal. A propositura está em primeira discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Senhor presidente, gostaria de dar só uma palavrinha sobre todo o exposto ali, citado já no projeto 1967, e da importância, já vimos, conversando com os outros vereadores, com a vereadora Noeli e demais colegas, sobre essa transferência de propriedade desse lote citado para o Estado, para que o colégio agrícola possa ter mãos, pernas e pés, que o Estado não vai investir num terreno que não é dele. Eles deixaram isso claro. Então, a gente vê o último colégio agrícola que foi investido pelo Estado, 12 milhões de reais. Virou um colégio de primeiro mundo e atende várias regiões. Assim como o professor Anderson Obinho e os demais professores, citando que eles vão atender alunos de outros municípios, né? Bituruna, General Carneiro, já tem uma lista, enfim. Então, nesse tocante, sim, eu acho de suma importância a transferência desse lote para o Estado, assim como o Estado tem interesse de passar lotes para nós, lotes que são deles, nós precisamos para o município. E, em segundo ponto, esse programa de pró-indústria, né? Precisamos, sim, da agroindústria, de fomentar o comércio, principalmente a erva mate, né? Que seria o ponto principal, o chá, tem outras coisas para se fazer ali. Então, é ampla concorrência, o pessoal às vezes fica com receio, o que vai acontecer e tal, mas, como já está citado no projeto ali, ampla concorrência e usar o terreno para que foi destinado no projeto. Saiu disso, perde o terreno continua sendo do município, esse aqui não tem risco nenhum de dar errado. Esse é o meu ver, vamos discutir ainda mais, mas com certeza é de suma importância para o nosso município. Eu também gostaria, presidente, só de comentar que nós fomos esses dias lá, que teve a entrega de um ônibus e de 2 tratores, e o colégio está muito bonito. Gostaria que os colegas vereadores que não foram ainda ultimamente lá, que visitem, que acompanhem, e realmente, fazendo essa sessão de uso para o Estado, a intenção deles é estar aumentando ainda mais a capacidade de estar formando novos alunos, de estar trazendo quadra coberta e muito investimento. E para a Cruz Machado, que é um município, né, bastante agrícola, é muito importante, né, que seja usado, e também sou bem favorável a essa parte para as agroindústrias. Eu acho que é muito importante estar valorizando os nossos colonos, os seus produtos, né, e o município está entrando em parceria, sim. Senhor presidente, e aproveitando a colocação aqui dos colegas vereadores, a gente teve aquele dia, né, a vereadora Noeli, acho que quem mais, o vereador Osni também estava aquele dia, né? Sírtio também, né, Sírtio? A gente foi até questionado se havia possibilidade e qual seria o nosso posicionamento aqui em relação ao projeto mandado pelo Executivo, e parabéns ao prefeito, né, por ter também trocado essa ideia juntamente com o pessoal do colégio, porque eles dependem muito, né? Inclusive, estavam comentando em relação à falta de estrutura, né, para alocar todos esses alunos.
E tem muitos alunos que estão esperando, né? Eles mostraram uma lista para nós lá, uma lista muito grande de municípios vizinhos, o pessoal de União do Vitória, Porto Vitória, o pessoal de Bituruna, diversos municípios, mas para que possa receber todos esses alunos precisa ter uma estrutura. E para ter a estrutura foi o que o vereador Kennedy falou, né? O prefeito já está bem a par disso, não se recebe, o Estado não vai investir em cima de um terreno que ainda é do município, né? Então não tem como o Estado fazer esse investimento em cima. Então fica aí, né, sempre o nosso apoio e com certeza a gente está aqui para apoiar tanto quanto o repasse desse lote para o Colégio Agrícola, quanto também para a área da agroindústria, que também precisamos de abrir ampla concorrência. Hoje nós vemos nossa produção de erva mate é tão grande e sem valorização porque não temos concorrência. E seria uma possibilidade, sim, desta forma, prefeito, de começar a fazer abranger, trazendo mais empresas, trazendo mais oportunidade para que haja essa concorrência e para que nós tenhamos melhoras de preço e também investimento do Estado nesse terreno para que possamos ter, que sejamos, né, exemplo para a região em colégio agrícola. Muito obrigado, senhor presidente. Então, boa noite a todos que estão assistindo nós, boa noite que tem aí. Damos parabéns para o prefeito, para essa iniciativa, porque é muito importante para o nosso município, né? Nosso município é 80% é colono, isso aí ajuda muito o município. Vejo com a Escola Familiar Rural, quando ela começou ali, ela fazia as festas na minha comunidade lá, para arrecadar lucro, para ela fazer formatura, e quantos alunos que estudaram lá, que não sabiam antes de trabalhar na agricultura, depois disso saíram de lá e sabiam plantar o morango, plantar tudo, que as coisas, a família crescia. Isso é muito importante para o nosso município crescer, a agricultura crescer, o comércio cresce, tudo, e dou os parabéns para o prefeito, dependendo de nós. Também o Simbá que estava lá, ele não pode investir, porque não é do Estado, se for do Estado, ele vai investir, né? O Estado vai investir, vai dar muito renda para o município, com certeza. Boa noite a todos. Também concordo e sou favorável a essa cessão de uso para o Estado, porque passando para o Estado, aí o governo investe mais e, com certeza, vai atender muito mais alunos desse colégio. Boa noite a todos. Eu também sou favorável a esse projeto de lei aí. Lá são 20 alqueires. Ali tem espaço para o colégio agrícola, tem espaço ali para montar as agroindústrias. É um terreno que não é montanhoso, não é cheio de pedras, né? O relevo é bom lá. Eu estive sábado presente lá e achei que até comentei antes ali com a Noeli, que é a vereadora, que lá está muito bem cuidado, né? Está muito bonito, fazia tempo que não tinha ido lá. Então, estão de parabéns ali, o professor Binho ali, os alunos do colégio. E também vai atender os alunos dos outros municípios. Então, futuramente, Cruz Machado vai ser vai ser uma referência, né, no mundo, no Paraná, né? Então vai vir bastante gente, os alunos de outras cidades estudar. Isso é tendência, o município é só crescer. Senhor presidente, deixa eu só, por favor, só para concluir, eu acho que acompanhando a leitura, eu não sei, eu não consegui pegar ali o que a gente foi abrir aqui, né, vereador? Eles não conseguimos abrir o projeto aqui, mas assim, ele está como cessão de uso para o Estado ou como um repasse do terreno? Porque o Estado só aceita o repasse total, né? O repasse também. Só para concluir aqui, colega Buchão. Encaminho o projeto para análise das assessoria jurídica e para as comissões competentes desta Casa de Leis, que devem se manifestar documentalmente seguindo os prazos legais. Neste momento, comunico que, com autoridade e competência administrativa, a Câmara Municipal de Cruz Machado, com o empenho de todos os parlamentares e servidores, antecipou a devolução dos recursos economizados até a presente data, os quais serão hoje simbolicamente entregue ao Executivo Municipal. A antecipação e entrega destes recursos busca auxiliar diretamente no processo licitatório de contratação de empresa para execução de projetos
de projeto, o qual será base para uma obra histórica em nosso município. A licitação asfáltica entre Cruz Machado e o município vizinho de Inácio Martins, após anúncio em reunião sobre a possibilidade da obra. Essa Câmara busca unir esforço visando a concretização deste grande sonho. Lembro que o valor total repassado foi de R$ 432.500, referente ao valor economizado até a presente data. Sendo assim, convido neste momento o excelentíssimo senhor prefeito, bem como o vice-prefeito de nosso município, para subir neste plenário e receber das mãos de nossos vereadores um cheque simbólico e repasse dos recursos economizados por esta Casa de Leis. Desde já quero registrar esse momento aqui, agradecer ao nome de todos os vereadores, presidente Zeno, por estar fazendo essa antecipação desse valor de R$ 432.500 para ser investido no projeto. Muito obrigado, a população desde já agradece, discutindo também em nome de toda a administração também agradece. Muito obrigado à Câmara Municipal. Escape com a cheque, gente. Chegar no banco com o checão lá. Declaro neste momento a palavra livre para cada vereador. Começamos com o vereador Zeno Firmino da Luz. Boa noite, senhor presidente, mais uma vez. Boa noite, nobres colegas vereadores. Agradecer a presença do prefeito municipal, que hoje, nesse momento, para nós, marcante, primeiro ano da legislatura, e a gente está tendo a oportunidade de antecipar aqui o valor do cheque, aqui, o cheque simbólico, em nome aqui de toda a Câmara de Vereadores, a gente repassa, né, prefeito, e a partir de agora está nas suas mãos, sei da capacidade, sabemos a capacidade de gestão do senhor e sua equipe, a partir de agora é com os senhores dentro do Executivo, e tenho certeza que vai ser feito bom uso, e especialmente buscar em relação ao nosso projeto, tão esperado projeto, que a gente já discutiu e a população já sabe do que a gente trata. Pessoal, hoje quero falar sobre diversos assuntos aqui. A gente eu ia abrir mão da minha palavra livre hoje, assim como alguns colegas abriram mão, mas a gente precisa tratar de alguns assuntos. Primeiramente, quero falar aqui sobre uma reclamação que eu tive de um pessoal do interior, pessoal que veio esses dias para fazer precisava organizar uns documentos no CRAS,
E, infelizmente, né, a pessoa já não tem carro próprio, precisou de pagar um vizinho, um amigo para trazer, e quando chegou ali, teve uma demora muito grande no atendimento, e essa pessoa, né, passou ali por um bom tempo esperando o atendimento, né. Então, aqui, gostaria de chamar a atenção aqui para esse tipo de atendimento, que as pessoas que vêm do interior sejam dadas mais atenção, essas pessoas, principalmente as pessoas mais humildes, as pessoas que não têm condições de se deslocar com o seu próprio carro, às vezes precisa pedir um favor para o vizinho, para o amigo, para que chegue ali, às vezes dá tempo do profissional que está atendendo ali, deixa um pouquinho o telefone de lado e atenda ali, e depois volta a resolver aquele assunto, né, para que despache aquela pessoa, para que ela possa fazer os seus afazeres ou retornar para casa. Muitas pessoas, às vezes, têm um problema de saúde, ainda precisa fazer outro tratamento. Falando em saúde, quero parabenizar aqui, ó, o Baixinho manda abraço e eu parabenizo, né, Baixinho? Então, a gente faz esse trabalho, mas assim, ó, Márcia, parabéns, Márcia. Márcia da Saúde está aqui hoje, né, poucas vezes que ela consegue vir devido aos compromissos dela, mas parabéns pelo trabalho que tu estava desenvolvendo lá na Secretaria de Saúde, e merece, sim, o nosso agradecimento pela sua posição que tu tem lá dentro, sempre conseguindo levar a gente nos lugares certos para a gente tratar dos assuntos. Então, tu está de parabéns, que Deus te abençoe e siga assim. Falando em servidores públicos, eu gostaria de pedir aqui, senhor prefeito municipal, o seu assessor também se faz presente, secretário de obra, Betinho, nós precisamos identificar a nossa máquina. Nós temos uma retroescavadeira e tem outros maquinários, outros veículos. Precisamos fazer essa identificação dessa máquina para que nós possamos fiscalizar. Nós, no papel do vereador, precisamos fiscalizar, porque somos cobrados da população. E a população que cobra, e cobra com razão, porque eles pagam muito bem para nós fiscalizar. Pagam muito bem. A gente não está aqui chorando por salário, não. A gente tem que fazer o nosso trabalho de fiscalizar. E, dia desses, acompanhando, eu vi que uma das máquinas, uma retroescavadeira, não tem identificação. Não tem identificação, e a gente passa pela distância, vê a máquina trabalhando e até acha que seja uma máquina de uma empresa particular. Inclusive, foi feito um trabalho aqui atrás, no terreno aqui de trás, né? Não sei se os senhores estão sabendo, foi feito um serviço aqui no terreno particular, dentro desse pátio aqui. Eu não sei, nós temos um projeto que nós aprovamos, senhor presidente, nós aprovamos um projeto das horas máquinas, e nesse projeto diz o seguinte, que os terrenos públicos, todos eles aqui dentro, têm direito, né, as pessoas têm direito pagando metade do horário, metade da hora. Então, se nós aprovamos esse projeto, então nós temos que seguir o que vai estar no projeto. Ah, mas não foi licitado. Então, se não foi licitado para um, não pode para... Se não foi feito para todos, não pode para um. É o meu modo de ver. Então, eu deixo aqui ao secretário Casnock, que é responsável agora, inclusive, a partir desse momento que foi feito esse serviço nesse terreno público, depois foi feito serviço em outro serviço público, foi feito um aplainado, né, e eu estou aqui, né, e gostaria de deixar bem claro que aqui, ó, quero dizer aqui, ó, o senhor que você faz presente aqui, que foi um dos contemplados com o serviço, o senhor merece, como todos os munícipes de Cruz Machado merecem. Toda a população merece, mas nós temos que ter noção do seguinte, se é feito para um, é feito para todos. Então, pedir ao secretário Casnock aqui que então libera a máquina e faz para todo mundo. Ou faz para todos ou não faz para nenhum. Se usa-se a máquina pública respeitando o que está no projeto e o que está na lei. Nós temos lei para ser cumprida. Inclusive, o operador que estava nessa máquina é vereador, ele deveria de fiscalizar o trabalho. É ele que tem que fiscalizar, é nós, vereadores, que temos que fiscalizar. Então, peço encarecidamente, senhor secretário, só por favor aqui, só para concluir, eu peço, secretário, da próxima vez o senhor olha lá no projeto, que lá no projeto diz assim, ó, pagando metade da hora máquina, independente de quem seja, porque a população do interior me ligaram, a população do interior me cobrou, olha, na cidade tem máquina para fazer o serviço particular para o pessoal, mas no interior não tem. Então, se está no projeto, está na lei, nós temos que respeitar o projeto de lei. Então, eu gostaria de deixar aqui, inclusive, por isso que eu gostaria de pedir, e vou fazer um requerimento amanhã para os senhores secretários, todos os maquinários públicos têm que ter identificação, porque senão nós não vamos. Não adianta ter só o primeiro mandamento lá na máquina, como tem o primeiro mandamento, e nós não vamos poder fiscalizar. Se eu não tenho as câmeras da Câmara de Vereadores, que eu não sabia que foi feito um serviço particular aqui. Dia desses, só para concluir, senhor presidente, dia desses está aqui o prefeito, está aqui o secretário de obras, estava sendo feito um serviço particular na empresa do prefeito, estava sendo feito um serviço particular, eu fui atrás da máquina no pátio, o servidor falou para mim assim, eu não sei de nada. Na segunda vez, novamente, estava sendo feito o serviço. Primeira vez foi esgoto. Aliás, foi fossa. Tudo bem, eu fui fiscalizar. Segunda vez não era só fossa. Aí, inclusive, falei com o secretário de obras que está aqui no momento, eu estava junto com o secretário de obras no momento, a hora que ele recebeu a denúncia e eu recebi também.
Né, o secretário está ali, não me deixa mentir. Então, vamos, pessoal, vamos respeitar, servidores, vamos respeitar. O que é lei, tem que ser cumprida. Parabéns, senhor Agostinho, o senhor precisava do serviço e todo mundo precisa. Todo mundo. Eu também preciso do serviço, mas eu também tenho que pagar, todos nós. E o senhor vereador Kennedy, por favor, senhor vereador, o senhor como operador, o senhor tem que fiscalizar. Primeiro, o senhor usa da função de vereador fiscalizando se o senhor está certo ou não. Porque era 6 e tanto da tarde. Eu quero ver no prontuário lá se o senhor bateu o ponto, se o senhor ganhou hora extra. Porque 6h40 da tarde o senhor estava chegando na prefeitura com a máquina e eu estava atrás. O secretário está de prova ali que ele viu. Então, se for para fazer serviço de hora máquina sem pagar, né, que seja para todo mundo, mas que o vereador faça o serviço de operador e não precise ganhar hora extra fazendo o serviço que está fora da lei. Obrigado, senhor presidente. Um abraço a todos. Deus abençoe. Senhor presidente. Então, senhor presidente, quero fazer uso da palavra só para dar um esclarecimento, porque atacar é tão fácil quando não se busca informação. O senhor que está ali presente, na gestão passada, antes da enchente, a água não entrava na tubulação. E a prefeitura foi lá, a mando do antigo secretário, e abriu essa tubulação. Acabou estragando, quebrando, e foi ficando. Eles tiraram do próprio bolso para fazer a manutenção de parte dessa tubulação, que passa por dentro da propriedade deles. Solicitado ao secretário a autorização para ir lá e ao prefeito, meta a ficha. Nós quebramos e vamos arrumar. Inclusive, o material que tinha lá, eles compraram, nem sequer ganharam. A terra, enfim, fizemos sim o conserto de um lote que a própria prefeitura quebrou. Né? Mas isso o vereador não foi buscar saber, é só papo até papagaio tem. Em segundo, entulho. 1000 vezes melhor que a pessoa deixe no lote, não tranque a via, não tranque a calçada, a máquina não quebra a calçada. Nós sempre tiramos entulho. Então, atrás da Câmara tinha entulho? Tinha. Na frente do Marcos Cru é particular, sempre tem entulho. No São José tem 5, 6 lotes em desuso que a população usa para depositar entulho. Então, o que vai acontecer? Esse senhor que tem o lote lá, ele nem sabe, talvez, que estão usando para depositar entulho. A prefeitura não vai juntar mais. Não vai. Que se cria rato, se cria cobra barata, e ele vai ter que pagar para o particular R$ 270 a hora, mais R$ 150 a hora de uma caçamba para limpar um terreno que ele não sujou. Se alguém discorda de mim, não sei. Agora, hora máquina foi aprovada? Foi. Tem credenciamento? Ainda não tem. As pessoas que estão atendidas pela hora máquina, ainda pelo serviço antigo, uma outra coisa, porque 99% das máquinas estão na estrada. Né? Então, você, cidadão, cidadã, tira o entulho no meio da rua, na calçada, e nós vamos tirar. Agora, se você colocar no lado do teu vizinho, e ele não limpar, ele vai ser multado por culpa de quem? Da população que usa lá porque não tem onde pôr o lixo. Então, mais uma situação, quando você vê, quando o senhor vereador vê uma máquina, um caminhão em algum lugar, ele está lá porque alguém mandou. E eu, no meu caso, quando eu chego lá às 7 da manhã e bato o ponto, eu tenho hora para entrar, mas não tenho para sair. Eu estou para atender o povo. Primeiro dia, a vereadora Noeli, servidora da prefeitura, gente, você está numa máquina, está num caminhão, está numa ambulância, está num carro, você está para servir o povo. Olhe pelo bom senso, vamos ajudar o povo a trabalhar para o povo. Agora, o senhor acho que ele trabalha contra o povo. Porque a pessoa que levanta cedo, sai trabalhar, volta e vai trabalhar, às vezes nem tem condição de fazer aquela hora máquina ou pagar. Não, vamos prejudicar, não vamos ajudar mais. Esses dias fui ali, não tinha a criança especial lá, porque a ambulância não entra lá e não sai. Se entrar, não sai. É tão caro assim para a prefeitura jogar uma concha de pedra brita lá, para esse pai e para essa mãe não ter que puxar a ambulância quase que a cavalo? Não é tão caro. Então, a gente fica aqui de picuinha, perseguindo os companheiros, se diz companheiro, né? Mas no meu ponto não é. Enquanto lá em cima rola milhões e milhões de reais no Estado, e o Estado agora está de parabéns, mas o governo federal, o cara vem me fiscalizar uma concha de terra, uma tirada de entulho, aonde aqui nós vamos ser beneficiados, vai ter a garagem até para caminhonete. Entulho, gente, é um serviço básico, essencial, sempre foi feito e sempre vai ser feito. Bom, não sei mais, né? Vai ser feito nas calçadas. O prefeito licitou 24 mil metros de paver. Se cada vez que for tirar esse entulho tiver que subir com a máquina ali, porque já não tem nem funcionário para ajudar, vai quebrar. Mas não deixe no terreno baldio. Jogue lá na calçada que nós vamos tirar.
Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Réplica, por favor, senhor presidente. Um minuto Réplica. só. Um minuto. Obrigado. Um minuto. Obrigado, senhor presidente. Então é o seguinte, não estou aqui falando por papagaio, não estou falando que a população denunciou. Se a população denunciou, eu não vou me omitir, senhor vereador. Eu não omito. Eu não omito e não preciso fazer denúncia anônima, como tem muita gente que faz. Estou aqui denunciando ao vivo, nesse plenário, frente ao senhor presidente, aliás, o senhor prefeito e os seus secretários. Então não preciso fazer nada escondido. Segundo, o senhor, como vereador, o senhor sabe muito bem que tem um projeto de lei e que foi aprovado. Então, o senhor cumpra o seu dever de vereador e fiscalize em cima do projeto de lei, não no que o senhor acha que tem que fazer para ganhar hora extra. Obrigado, senhores. Só para complementar. Se eu faço hora extra, o meu secretário está ali, está autorizado, o prefeito autorizado, que nem já disse. E não só eu. A gente tem hora para entrar na prefeitura. A gente vê o pessoal do administrativo, às vezes nem a hora do almoço não faz, de tanto trabalho que tem. O pessoal da ambulância chega, tem hora para entrar, chega, não sai, tem outra corrida, vai. Então, estão de parabéns aos servidores públicos que das tripas fazem um coração quando precisa. Mas eu digo para o senhor, quando encontrar a máquina, o caminhão, seja homem, tenha hombridade, caráter de parar lá, então bata no vidro. O que você está fazendo aqui? Tem ordem? Tenho, está aqui o secretário. Não precisa fazer essa novela toda. Eu acho que um fio de bigode vale muito mais que um papel. Era só o senhor honrar o que o senhor tem, que estava louco de bom. Obrigado, senhor. Nada mais a tratar, declaro encerrada a sessão, convidando a todos para a próxima sessão ordinária, dia 6 de outubro de 2025. Aproveito para convidar a todos para participar da 4ª audiência pública e conferência de revisão do plano diretor, que serão realizados neste plenário nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, a partir das 19 horas. Boa noite a todos.